Então, pessoal, agora nós vamos dar início à nossa aula 3 do módulo 2 e o grande objetivo dessa aula é explicar como ocorre a interação entre aqueles modelos energéticos ditos anteriormente e como o produto dessa interação chega até a língua para nos demonstrar a qualidade da energia dos sistemas internos. Então vamos lá, primeira coisa, nós temos que entender que qualquer modelo energético utilizado ou produzido pelo corpo tem como matriz as essências energéticas. Deste modo, nós podemos entender que nós temos uma primeira energia matriz, chamada energia ancestral, que é fruto da essência Zi. Uma segunda matriz energética, chamada de energia Yan ou Yanti, que é fruto da essência Po. A terceira, a energia Yin, fruto da essência Yi. Essas três primeiras servem de matéria-prima para todas as outras. Lembrando que existe mais duas agora, denominadas secundárias, que é o calor, que tem como regente a essência Shen, porém depende do Yanti para poder aparecer, para ser formado. Nós temos também o sangue, que tem como comandante o Hum, que depende de outros modelos energéticos para ser construído. Então entendam bem, as essências energéticas coordenam tudo, elas têm a informação primordial. No corpo, essas essências energéticas são transformadas nesses modelos energéticos. A partir de agora, entendam, cada energia vai ter uma função primária, e a função primária do Yanti é permitir que o órgão funcione, é permitir que qualquer órgão, víscera ou sistema tenha a sua atividade. Então, o Yanti vai permitir que o estômago e o baço pâncreas produza o Yin-Ti, então vai permitir a digestão e a transformação. O Yanti vai permitir que haja a respiração e a defecação. O Yanti permitirá que o coração bata. O Yanti vai permitir que o rim filtre. E o Yanti vai permitir que o fígado produza o metabolismo. A partir dessa ideia, entendam, qualquer processo onde eu tenha deficiência de Yan, eu vou ter o comprometimento da função de cada elemento onde esteja essa deficiência. Deste modo, agora nós entendemos também que o Yin-Ti fornece a estrutura física, o molde, o modelo de cada órgão, de cada víscera ou de cada sistema. Qualquer alteração de forma física ou da forma física, o comprometido, o problema está no Yin, na energia Yin. E a energia Yin alterada altera o modelo da estrutura, porém, antes disso, causa estagnação. Nós vamos explicar isso numa próxima aula, mas eu quero que vocês entendam o objetivo aqui. Num terceiro momento, o calor, a ausência do calor, no caso tem relação com a essência Shen, vai fazer com que eu também não tenha o órgão, a víscera ou o sistema funcionando. Então a ausência de calor interno promove desequilíbrio. E o sangue do mesmo jeito, porque o calor ele aquece e ele permite que haja reações energéticas e químicas naquele elemento. Já o sangue, dominado pelo fígado, promove o metabolismo. Falta ou ausência de sangue vai levar também a uma ausência da função do fígado, a função de qualquer outro órgão ou víscera. Então, entendido isso, em resumo, disposto aí no quadro para vocês, fica fácil explicar. Primeira coisa, nós vamos começar a falar sobre a atividade de cada elemento ou de cada essência no organismo para poder entender melhor esse contexto. Primeiro, rim ele tem como principal responsabilidade filtrar o sangue. Isso é uma função fisiológica. Energética, a função do rim é inicialmente promover o frio. Num segundo momento, a função fisiológica do rim é abastecer os ossos, abastecer o cabelo, abastecer os dentes, abastecer a coluna vertebral e o joelho. Com qual modelo energético? A energia ancestral. A energia ancestral, então, ela sai do rim e vai suprir, nutrir todos esses componentes físicos que eu falei. Então, qualquer alteração desse modelo energético aumenta o frio interno, promovendo o desequilíbrio dessas estruturas em consequência.
Então a atividade fisiológica ao nível energético do rim é essa, comandada pela energia ancestral. Saindo do rim, nós vamos ao coração. O coração ele é mantido pela essência Shen. E a função dele, a partir dessa essência, é promover o movimento do sangue que forma o calor. E o coração, a partir desse modelo energético chamado calor, consegue abastecer a língua, a elocução, fornece condições para a sudorese e, além disso, consegue, a questão da atividade cardíaca, promover o movimento do sangue. Então, a atividade cardíaca, no nível fisiológico, relaciona-se ao coração, ao ritmo cardíaco. A atividade cardíaca ao nível energético relaciona-se à fala, relaciona-se à sudorese e relaciona-se também às emoções. Qualquer alteração dessa essência ou desse elemento, desse órgão, nós teremos problemas nesses componentes. Problemas esses discutidos na fisiopatologia energética, que é o tema da nossa próxima aula. Saindo agora do coração, nós vamos para a essência I, ou para o elemento terra. E o elemento terra tem o estômago e o baço pâncreas responsáveis pela atividade digestiva. E a atividade digestiva, ela tem relação direta com a separação do estômago, como eu já falei, e além disso, o baço pâncreas promove transformação para formar a energia Yin. E o Yin Qi, ele fisiologicamente tem relação com gordura e músculo. E energeticamente, a energia Yin é a base para a estrutura do corpo e a base para a estrutura do sangue. Então, se há deficiência de sangue, o problema pode ser a ausência de energia Yin. E se tivermos alteração da forma de qualquer órgão, até mesmo do corpo, vamos pegar o exemplo da obesidade, o problema também está nesse componente da atividade digestiva. Então, o baço pâncreas trabalha para promover a transformação dos alimentos em energia Yin, que é densa. Seguindo então a nossa ideia da fisiologia energética de cada órgão e víscera, nós temos agora o pulmão e intestino grosso. O pulmão ele vai fornecer, através da atividade ventilatória, possibilidade para captar o Yang-Qi e o oxigênio, fornecendo energia ao sistema, e o intestino grosso vai permitir a formação das fezes, e a partir das fezes nós estamos absorvendo água e eletrólitos, essa é a função fisiológica. Lembrando que energeticamente, pulmão e intestino grosso vão fornecer capacidade para haver a difusão das energias. E essa energia a ser difundida tem relação com o Yang-Qi que eu já falei, e agora eu vou falar de um outro modelo energético um pouco mais específico, que é a água. O intestino grosso retira do bolo fecal a água, os eletrólitos, e repassa essa água para o sistema. E essa água, quer dizer, o movimento desse líquido só é possível pelo mecanismo de Valsalva conquistado no momento da defecação. Então a força, a pressão exercida durante o momento de defecar, nós vamos permitir que o líquido orgânico, que é a água, circule pelo organismo. Lembrando então que quem tem intestino preso, constipação, pode ter uma estagnação dos líquidos. Então, a água é um modelo energético de característica Yang e que vai ser colocado em circulação através, principalmente, da atividade muscular durante a defecação. Tá certo? Finalizando então a nossa parte relacionada à atividade fisiológica energética de cada elemento, nós temos o fígado e a vesícula biliar. O fígado, ele fisiologicamente pega o sangue, metaboliza o seu conteúdo e produz outro tipo de substrato, que é uma energia, mas ao mesmo tempo o fígado, energeticamente falando, tem uma função primordial que é atrair o sangue durante a noite, metabolizar esse sangue energeticamente durante a madrugada e liberar esse sangue novo, renovado, regenerado durante o dia. Então, quando ele atrai, ele está exercendo uma atividade Yin, de atração.
Isso acontece por volta das 6, 7 horas. Inclusive, tem referência ou relação com o ciclo da melatonina. Então ele atrai esse sangue, ele pega o sangue e trabalha o sangue, ele regenera a energia do sangue. Lembrando que o sangue, ele armazena em seu interior todas as energias emocionais tóxicas que são impressas pelo batimento cardíaco. Então quando o coração bate, ele imprime no sangue a energia emocional intoxicada ou tóxica. E esse fígado é o responsável por metabolizar essa energia, e no momento em que ele retira esse produto energético negativo, ele precisa eliminar. Na mulher, esse produto energético será eliminado a partir do sangue menstrual, e no homem a partir do suor. Desta forma eu entendo que a qualidade da menstruação, relacionada principalmente à cor do sangue, demonstra o teor ou a profundidade do desequilíbrio emocional. E no homem, a ausência de suor ou até mesmo o sedentarismo pode demonstrar essa intoxicação emocional promovida pela própria consciência. Mas, em resumo, eu tenho que entender que a atividade do fígado traz o sangue durante a noite, no entardecer, começo de noite, metaboliza esse sangue pela madrugada e ao mesmo tempo libera o sangue durante o dia, que a liberação é uma função Yang do fígado, lembre-se bem disso. Então, esse sangue que sai durante a manhã, ele vai para a mente para fornecer capacidade para termos a vigília, e além disso ele vai para a cabeça, ele também nutre os tendões, nutre o ombro, nutre também a capacidade de termos sono, e o sangue vai nutrir também os olhos. Então, qualquer alteração energética no fígado leva a um problema no sangue, e esse problema no sangue proporciona desequilíbrios na função dessas estruturas que eu falei. Então, o desequilíbrio em si, ou melhor, a fisiologia energética em si, ela é montada a partir dessas 5 essências que se desdobram e formam 5 energias principais, 3 matrizes e 2 secundárias, e a partir dessas 5 energias o corpo funciona, o organismo funciona. Aí eu tenho que buscar um entendimento fisiológico dessas energias, por isso que eu falei no início da aula da importância disso. Por quê? Porque todas elas estarão expostas na língua. E agora, repetindo o que eu falei na primeira aula, mas adicionando um conhecimento e finalizando essa última aula, entendam bem. Na língua iremos observar a saburra, e eu tenho que saber que a saburra é um produto energético da função ou da atividade digestiva do estômago. Desta maneira, a saburra serve para que eu observe a qualidade da energia dos alimentos, do estômago, e também serve para eu observar a qualidade da temperatura interna. Então a saburra demonstra como está a energia yin, como está a energia do estômago e a temperatura interna. Vamos lembrar disso. Então, quando agora você quiser ou for observar a cor da língua, a sua referência é o sangue. E eu tenho que então lembrar que o sangue ele foi colocado em circulação pelo coração, pela atividade cardíaca, então ele representa, a sua coloração representa também a temperatura, tá? Relacionada principalmente ao calor, e além disso, o sangue ele é metabolizado no fígado. Desta maneira, o grau de intoxicação, o grau de toxicidade do sangue também será analisado pela sua cor. E não podemos também esquecer que o sangue é fabricado pela atividade digestiva do baço, tão logo a falta, a ausência de sangue, por exemplo, uma língua pálida, pode ser fruto da deficiência do sistema digestivo em promover a fabricação deste componente. Então, gente,
Quando eu for observar a cor da língua, que é um dos aspectos que iremos observar, nós vamos estar olhando para o sangue e ele tem relação com o coração, ele tem relação com o fígado e ele também tem relação com o baço pâncreas, com a atividade digestiva. Quando nós chegarmos ao nível de fazer o processo de interação mais para o lado fisiopatológico, nós entenderemos isso de uma maneira muito mais profunda, tá certo? Seguindo aqui o nosso entendimento, relacionando a interação das essências energéticas, das energias na língua, nós vamos chegar na energia Yang. E a energia Yang, nós podemos observar na língua através da umidade. Por quê? Porque a energia Yang promove o movimento. Então, quando eu tenho uma qualidade, uma força, uma quantidade de Yang suficiente, os líquidos orgânicos vão circular. E esses líquidos circulando de maneira equilibrada vão promover a hidratação de todo o sistema. Porém, quando há falta, quando nós temos deficiência da energia Yang, quando nós temos deficiência de Yang Qi, esse líquido não circula. Por isso nós iremos olhar na língua a umidade, a quantidade de líquido presente na superfície da língua para saber como está a energia Yang. Então o Yang Qi tem relação com a umidade. Além disso, nós temos que observar a forma física da língua. Desta maneira, quando eu olho a forma da língua, eu estou olhando para a essência I, estou olhando para a energia Yin. Qualquer alteração de forma, essa essência, essa energia foi desequilibrada de alguma forma. Nós entenderemos isso na fisiopatologia energética. Então, a forma física da língua tem relação energética, ou mantém uma relação energética com a essência I, com a energia Yin, com o elemento terra, tá certo? E por último, a energia ancestral, ela vai aparecer na língua demonstrando a quantidade e a profundidade de frio. Então, o frio, quando ele vem, quando ele está presente, ele vai se apresentar no aquecedor inferior, na região do rim da bexiga. Então, nós temos agora, para fechar essa última aula, que os 5 modelos de energia descritos aqui estarão presentes na língua a partir desses aspectos citados. Então, a alteração desses aspectos mostra, como se fosse um espelho, que é o padrão reflexo desse microsistema, mostra ou demonstra o desequilíbrio de cada um desses elementos. Desta maneira, a gente pode concluir, com conhecimento e informação, e fornecer, a partir dessa conclusão, a importância que é o diagnóstico da língua. Por quê? Porque ela me fornece capacidade de analisar todos os aspectos energéticos internos. Então, à medida que eu entendo como cada um funciona, eu entendo, ou fica mais fácil eu entender como cada mecanismo energético obtém o seu desequilíbrio, o que ele causa a partir desse desequilíbrio. Então, quer dizer, qual o efeito do desequilíbrio energético no sistema? Então, para finalizar essa terceira e última aula, e concluindo, para concluir a gente tem que repetir a informação, nós temos as essências energéticas fornecendo a partir de um desdobramento 5 energias principais, 3 matrizes, 2 secundárias. Essas 3 matrizes têm relação direta com as essências energéticas, as 2 secundárias também, porém elas passam por processos metabólicos mais profundos, e essas 5 energias promovem ao corpo o seu funcionamento, promovem ao sistema fisiológico o seu fomento. E quando eu observo, quando eu analiso a língua, eu busco observar a saburra, a cor do sangue, a forma física e a umidade. Eu estou então, a partir desses aspectos, analisando essas energias. Desta maneira fica muito mais fácil organizar as informações para que se obtenham, para que obtenhamos um diagnóstico energético simples, certo
e eficiente. Tá certo? Então finalizamos aqui o nosso segundo módulo, a nossa aula 3, atingindo o objetivo principal, que é entender o que observar na língua e de onde esses padrões de observação estão aparecendo. Então finalizamos aqui esse módulo 2 para dar abertura ao início do módulo 3, que tem como tema 5 padrões energéticos de desequilíbrio. E a partir desta aula nós iremos estudar a patologia em si. Então um grande abraço, até a próxima aula.